Estamos ao vivo? Eu acho que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live SST, comigo Ederson Deda. E já vão aí entrando na live para que a gente possa já começar a estudar um pouco o nosso tema de hoje com um convidado especial. Hoje nós estamos aqui com o Gilvan Ramos, que é um convidado muito especial, e eu convidei ele para poder falar um pouco para a gente sobre o nosso tema de hoje, que é exatamente a questão dos riscos químicos. Seja bem-vinda, Daisy, que sempre está com a gente aí na live. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, tá? Daqui a pouco eu já vou chamar o nosso convidado. Moésio já está aí na live também. Júnior. Pessoal, vocês são sempre muito bem-vindos aqui, vocês já sabem disso. Toda semana nós temos pelo menos uma live aí falando de saúde e segurança do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. O que eu vou pedir para vocês desde já? O convidado de hoje é um convidado que tem um conhecimento fantástico, muito grande na área de higiene ocupacional. E como nós estamos passando por um momento de transição de NR9, transição relacionada aí ao gerenciamento de riscos ocupacionais, o meu objetivo aqui sempre é trazer para você várias ferramentas com vários assuntos relacionados aí ao gerenciamento de riscos ocupacionais e à saúde e segurança do trabalho como um todo. O que eu vou pedir para vocês sempre? O que é que eu peço para vocês? Vocês já sabem, bastante coração e que vocês compartilhem esta live com pelo menos 3 colegas aí da área. Vocês podem clicar aqui neste aviãozinho que fica aqui embaixo e vocês convidem aí pelo menos 3 colegas para estarem aqui junto conosco nessa nossa live de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Vou chamar então o nosso convidado, porque o nosso assunto aí é um assunto muito grande. Nós temos bastante temas, né? Bastante perguntas relacionadas a essa questão. Riscos químicos. Deixa eu pinar aqui antes de eu chamar o nosso convidado. Deixa eu colocar aqui. Riscos químicos na HO e na SST. SST. Todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Vocês sabem que vocês são sempre muito bem-vindos aqui e vocês sabem que vocês é quem fazem a live acontecer, ok? Se não fosse por vocês, com certeza a nossa live não aconteceria se vocês não estivessem aqui. Deixa eu só pinar aqui e eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, riscos químicos na HO e na SST. Deixa eu até arrumar esse... Vamos colocar aqui, riscos químicos na HO na SST ou riscos químicos ambientais? Deixa eu colocar riscos químicos ambientais, vai. Que aí fica melhor. Riscos químicos ambientais na HO e na SST. Melhor, né? Aí a gente consegue falar um pouquinho mais, de uma forma mais específica. Deixa eu pinar este comentário aqui, que fica melhor. E eu vou chamar então o nosso convidado para estar aqui com a gente sobre o tema de hoje. Gilvan Ramos, higienista ocupacional. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha para mim, porque aí eu já fico ciente que vocês estão me ouvindo muito bem. E aí está o nosso convidado de hoje, show de bola. E aí, Gilvan, tudo bem com você? Como é que você está? Fala, Edson, boa noite. Sim, estou te ouvindo, vendo. E áudio, você está me vendo, me ouvindo? Tá? Como é que estamos aí? Para mim tá tudo ok. Pessoal, vocês estão ouvindo muito bem, eu e o Gilvan aqui, para que a gente possa já começar a fazer as perguntas aí da live. Jonathan, seja muito bem-vindo, para que a gente possa falar um pouquinho aí desse tema. E primeiramente, Gilvan, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, né, que você prontamente, assim que eu chamei, falou que sim, que estaria disponível aí para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho aí sobre saúde e segurança do trabalho, um pouco mais voltado para uma área que eu sei que você é muito fera. Estou acompanhando o canal no YouTube, tá muito bom mesmo, tá? O conteúdo é de muito valor, o conteúdo é um conteúdo que eu gostaria que você falasse até nesse comecinho um pouquinho sobre este canal que você tem lá no YouTube também,
né, e falasse um pouco do Gilvan para aqueles que não te conhecem, né, para aqueles que de repente estão aqui e querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da empresa, se você assim tiver também, fica à vontade. E desde já a gente agradece por você disponibilizar o seu tempo aqui um pouquinho com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ederson. Agradeço pelo convite da gente poder falar um pouco sobre esse tema que o pessoal acaba fugindo um pouquinho quando chega nos químicos, o pessoal dá uma fugida desse tema, mas na verdade é algo simples, não é difícil, porque ao longo da nossa vida foram complicando. Aí quando chegou a essa altura que a gente realmente precisa colocar em prática, acaba não se sentindo seguro para falar desse tema. Bom, eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto que é para facilitar, ajudar os profissionais, né, os pares, assim como eu e você, que atua com segurança do trabalho, até porque minha formação inicial é técnico de segurança do trabalho. Então, em 2003, 2004, eu iniciei como estudante e em 2004 como estagiário em indústria de técnico de segurança do trabalho. E aí, como era uma indústria que tinha muita pegada voltada para químicos, eu me interessei muito por essa área. E o pessoal tem dificuldade mesmo com químicos. Então, eu me senti à vontade para fazer um curso técnico em química, que foi onde eu comecei a ter mais contato com a química. Depois fiz licenciatura, bacharelado e tudo na área de química, e fui me especializando nessa área para poder ter mais confiança, ter autonomia para falar com os colegas e facilitar a vida, né, coitados. Às vezes o ensino médio não foi bom, assim como o meu, a grande maioria, né? Ou o momento também, você não via muita aplicação daquilo, e aí você não se interessava muito. Mas foi assim que começou minha estadia aí na área de químico dentro de segurança do trabalho. Aí eu resolvi criar um canal faz um tempo, mas eu não postava nada lá, só existia o canal lá no YouTube. Aí eu falei, cara, pandemia, o ano passado, pessoal muito em casa. Eu falei, deixa eu começar a fazer barulho aqui pelo YouTube. Criei também o ano passado essa conta aqui no Instagram. E aí comecei a vincular pôster e algumas postagens relacionadas sempre à segurança química e higiene ocupacional, que é o que eu mais gosto de atuar dentro da área de segurança. Eu acho que a gente tem que se encontrar dentro dessa área, que ela é bem diversa, muito, muito dinâmica. Se você se encontrar, porque, cara, você saber tudo é difícil. Então, procura algo que você gosta e aí se esforça, cara, se esforça. Vai estudar, vai colar ao lado de pessoas que também têm o mesmo objetivo e certamente você vai crescer nessa área. Área de químicos, eu atuo com segurança química, né, e higiene ocupacional. É uma área que tem crescido cada vez mais. E sempre, eu tenho um grupo também no Telegram e eu costumo fazer algumas enquetes lá. Enquete do tipo assim, né, dentro da higiene ocupacional, dos riscos físico, químico e biológico, quais vocês têm mais dificuldade? Pô, ganha estourado, acima de 90% químicos. Aqui também no Instagram eu costumo fazer essas enquetes, cara, e sempre químicos tá em alta. Aí a ideia de criar esse canal lá no YouTube para falar, e aí eu trouxe convidados, pessoas para me ajudar, o Akira, que é um fera em emergências químicas, e a gente tem trocado figurinhas e tem dado certo, né? Ontem teve uma live, toda segunda-feira tem live. Ontem foi um contraponto, né? A gente trouxe uma convidada, uma médica super experiente na área. Pô, legal. Foi um dos pontos altos do canal. Show de bola, show de bola. Eu quero convidar todo mundo que está aqui já para conhecer lá o canal de Gilvan no YouTube, que tem muito material bom lá, muito material que eu acredito, né, gente, vamos levar para um lado financeiro, que você poderia cobrar muito caro por isso, né? E que eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito, porque é muito material gratuito de valor muito grande, né? E eu que trabalhei em farmacêutica, praticamente o tempo que eu tenho de técnico de segurança do trabalho, a maioria deles foi em farmacêutica.
Então eu sei a importância do químico, né? Eu preciso cada dia melhorar, também tenho uma dificuldade, mas é para isso que você está aqui, né? Para dar uma força para a gente, para poder nos ajudar a entender um pouquinho mais essa área, que eu acredito que é uma área que realmente a gente tem a dificuldade. O pessoal já está te dando aí, ó, salve Gilvan, a Dessa Gandra já falou, salve Gilvan. Olha, foi minha aluna no Senac, é. Ah, tá explicado. Alexandre, qual o nome? Qual o nome de quem, Alexandre? De meu Ederson. Tem o Gilvan aqui, que é o meu convidado. E você fica à vontade aí, a live é para você também. Fique à vontade. Pessoal, eu vou fazendo algumas perguntas aqui, tá? Eu vou colocar, sim, eu vou colocar as redes, daqui a pouco a gente vai colocar as redes do Gilvan aí para que a gente possa acompanhar. Mas uma das redes você já está aqui, que é exatamente o Instagram dele. Você já pode ir lá no Instagram dele, tá? Alguém perguntou aqui sobre as redes, quem foi? O Ademar. Ademar, você já pode seguir o Gilvan então, tá? Pode seguir, já começa a seguir o Gilvan aqui, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante, como eu tenho aprendido. Vamos lá. Primeira pergunta, pessoal, vocês já sabem, Gilvan, eu tenho aqui um acordo com o pessoal que vem para a live, que independente do convidado, quem aqui estiver precisando de emprego na área, quem estiver precisando mudar de área, quem estiver precisando da sua primeira oportunidade como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, pode comentar aqui embaixo, tá, pessoal? Esse momento é de network, nós estamos com bastante pessoas aí na live. Aliás, bastante pessoas na live, pouco coração e pouco compartilhamento, pessoal. Compartilha, olha o convidado que eu estou trazendo aqui para vocês, olha o conteúdo que a gente está falando. É importante que outros profissionais de saúde e segurança do trabalho entendam sobre isso também. E se vocês batem no coração aqui, ó, se vocês clicam nesse coração aqui, o Instagram ele compreende que esse conteúdo é de valor e começa a compartilhar para outras pessoas. Primeira pergunta. Gente, fica à vontade para vocês fazerem as perguntas também sobre riscos químicos. O que são considerados riscos químicos, Gilvan? Quando a gente fala de riscos químicos ambientais, a gente aprende isso lá no curso técnico de segurança, né? Mas o que são considerados riscos químicos ambientais? Tanto para a higiene ocupacional, quanto para a saúde e segurança do trabalho. Ou, né, se é a mesma coisa. Fica à vontade. Excelente pergunta, né? Para a gente começar a falar sobre esse tema. Né? Porque começa por aí, né? A gente entender o básico, o que é um agente ambiental do ponto de vista químico. Então, a gente pode definir que são substâncias simples ou compostas, e aí nós da higiene ocupacional definimos algumas dessas situações. Substâncias simples ou compostas, como podem ser poeiras, pode ser também fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Que de alguma forma o trabalhador tendo contato com esses agentes nessas formas, como foi dita, seja ela simples ou composta, ela vem a ser absorvida pelo organismo, pela parte da respiração, porque a higiene ocupacional ela se preocupa muito com a parte respiratória. Legal. A parte cutânea, né, pode ser absorvida, tem algumas substâncias que têm facilidade de ser absorvida pela pele. E, por fim, pode haver a ingestão, que já é mais difícil. Não é esperado que alguém no ambiente ocupacional vá tomar alguma substância química. Mas você imagina que numa situação onde você tenha geração de névoas ou geração de neblinas, se a pessoa tiver o hábito de trabalhar com a boca aberta, ela vai acabar ingerindo. Né? Que a gente chama de pessoal de boca aberta, né? Fica lá no ambiente de trabalho. Mas se espera que... Por que o respirador, por exemplo, ele já cobre a boca e o nariz, né? Porque aí você já tem duas vias de absorção que são protegidas e compreende que faz parte do sistema respiratório. Legal. Então, a gente pode definir, e aí depois isso fica resumido como gases, vapores e aerodispersóide. A gente classifica, resumindo tudo que foi dito, como quais são os agentes químicos de interesse da higiene ocupacional. São substâncias simples ou compostas na forma de gás, vapores e aerodispersóides. Né? Tanto quem vai fazer prova da BHO, né, o pessoal que pretende, é interessante conhecer como esses produtos são gerados, a interação que ele tem, porque isso cai bastante nas provas, seja de nível técnico ou de nível superior. Eu já passei em 2 provas, né, na BHO, então
é bom entender um pouquinho esses conceitos iniciais. Tá bom, perfeito. Legal demais. Então a gente já entendeu o que é o conceito aí de riscos químicos, tanto para a higiene ocupacional, né, quanto para a saúde e segurança do trabalho, que eu acredito que isso é muito importante. A gente partir desse pressuposto, né, de entender o que são esses riscos relacionados aí a HO e a SST, que praticamente, acredito que praticamente ele seja a mesma coisa, né? Porque a gente faz a HO para SST, a gente faz SST dentro da HO. O Ademar falou aí, tem um intruso na live. Você viu o intruso na live? Apareceu aí? Não, não vi, não vi. Passou atrás de você aí, ó, o gatinho. O gatinho passou atrás. Tem dois aqui, tem dois. Eles vão... O Ademar falou, tem um intruso na live aí, ó. Legal. Olha só que coincidência. O Alexandre falou que estava estudando isso exatamente agora, e aí ele entrou na live e a gente está falando sobre o tema. Legal, Alexandre. Então você já pode aí aprender um pouquinho mais com quem tem bastante experiência, que no caso não sou eu, estou falando do Gilvan, tá? Quem tem bastante experiência aí para poder ensinar a gente sobre isso. Legal. Pessoal, já entendemos então o que é o risco químico na HO e também na saúde e segurança do trabalho. Essa diferenciação aí que o Gilvan trouxe para a gente. Agora, com relação à gestão de segurança dos riscos químicos, Gilvan, como que a gente pode fazer uma boa gestão de segurança relacionada aos riscos químicos? Por onde que, na sua opinião, como um especialista nessa área, que a gente pode começar ali a fazer uma gestão de SST? Começa pelo quantitativo, começa pelo qualitativo, começa com control band, tipo, como que nós podemos começar a fazer uma boa gestão de segurança com riscos químicos ambientais no local de trabalho? Show de bola a pergunta, hein? Bem a propósito, porque veja, eu tenho esse pensamento que eu só consigo fazer gestão daquilo que eu consigo reconhecer, saber que existe ali. Eu não vou conseguir fazer gestão de algo imaginário, de algo que, né? Então, o primeiro passo é você, profissional de saúde e segurança do trabalho, ter autonomia para reconhecer uma situação que está gerando risco químico. E para isso, muitas vezes você só está vendo o processo. Quando você só está vendo o processo, os produtos que estão dentro do processo, é simples. Qualquer pessoa pode fazer esse reconhecimento, porque está ali tudo visível. Qual é o mais difícil? É você identificar aquilo que não está no processo, que a gente chama de subprodutos que são gerados ou dos resíduos, né? Quando você pega um processo de solda, por exemplo, o que é gerado são resíduos. E ali não está visível, muitos deles não estão visíveis, não estão ali, né, estampados no processo de solda. Para que isso aconteça, o primeiro passo é o profissional, então, conhecer um pouquinho do processo e de como esses riscos são gerados. Feito esse reconhecimento, você vai buscar ferramentas para fazer gestão. E hoje, a gente tem diversos tipos de ferramentas já consolidadas aí no mercado para químicos, mas que, infelizmente, é pouco utilizada. O quantitativo é algo já batido há muito tempo e parece que se resume nisso. Você imagina num processo de reconhecimento, você vai para uma indústria, chega lá, tem 50 produtos ou mais produtos. Não, esses dias eu estava analisando mais de 200 FISP para uma empresa. Pelo amor de Deus. Você vai pegando assim, ó, esse tem limite, não tem, esse não tem limite, tipo, vai descartando. Isso não é fazer gestão de riscos químicos, isso daí é selecionar para dizer o que você vai quantificar ou não, e infelizmente não é fazer gestão. Se você pegar a grande maioria dos agrotóxicos, eles não têm limites de tolerância, e nem por isso eles são, né, gente boa, eles estão lá para causar dano. Então, primeiro passo é você escolher qual é a ferramenta. Você vai partir pela linha do reconhecer, né, que aí a higiene ocupacional, eu reconheço, eu avalio. Peraí, mas nesse processo de reconhecimento, agora nós temos uma outra opção. Eu tenho o control band, que é um contraponto que eu posso fazer gestão de qualquer um deles. Né? Então, para a empresa média e pequena e aquelas empresas um pouquinho maior que você tem uma quantidade significativa de substâncias químicas ou de substâncias ou agentes químicos estão sendo gerados no processo,
você pode usar essa ferramenta de control band. Dos demais, é você cair para a velha conceito do reconhecer, avaliar e depois controlar. Quando, na verdade, quando a gente faz uma avaliação de quantificação, é para você verificar se aquilo que você já implantou está sendo eficaz, está tendo resultado. Imagina que você tem um sistema de ventilação muito bem instalado e que você quer verificar se está eficaz. Posso tirar os respiradores, né? É esse ponto. Mas você pode fazer gestão de riscos químicos com a ferramenta Contraband sem fazer nenhuma avaliação, apenas utilizando as frases corretas do GHS, que são as frases H, por exemplo, que estão aí, né, estampadas. Se a FISP estiver bem elaborada, ela está lá. Se ela não tiver, você tem autonomia para ir buscar essa frase. Então, o que o profissional de SST não tem? É essa autonomia dele fazer esse reconhecimento, se sentir seguro para fazer esse reconhecimento e classificar o risco, né? Fazer uma classificação do risco químico. Falta ainda, mas na verdade, hoje, tem grandes ferramentas aí, tem pessoas dando essas dicas de grátis e as pessoas ficam meio que querem gastar muito dinheiro numa coisa que não vai trazer uma solução. Show de bola. A gente falou um pouquinho dessa questão de control band, né? Você citou aí muito bem. Se você pudesse explicar para a gente um pouquinho, né, o que seria o control band, porque eu percebo que, como você mesmo falou, eu não sei se é um pouco de receio, porque quando a gente fala em riscos químicos, às vezes eu percebo que o profissional de segurança do trabalho ele já vai direto para avaliação. Vamos contratar uma empresa já para... Não, aqui é o seguinte, já tem que avaliar. O que seria esta ferramenta de control band e, né, e de repente, onde que o pessoal pode encontrar mais informações? Né? E por que é tão importante compreender essa ferramenta do control band, né? Antes mesmo de fazer ali uma avaliação? Se você pudesse, pode ser rapidinho, só passar um pouquinho para a gente sobre isso? Não, claro, muito prazer. Essa ferramenta, ela é traduzida, tem alguns livros traduzidos aqui pela Fundacentro, chamado Control Band. Você tem um Control Band inicial, um livro, e ele diz o que é o Control Band, como ele pode ser utilizado dentro das organizações. E depois ele traz duas publicações direcionadas para você saber aplicar ele. Então ele pega duas empresas, dois segmentos industriais como exemplo, que é a indústria gráfica, que tem bastante substâncias químicas, e a função. Então, ele traz esses dois parâmetros para você só utilizar como se fossem os cases de prática, porque ele já traz o inicial de como você fazer essa classificação. Acontece que ele é uma publicação já antiga, e ele é do Reino Unido, essas publicações, mas está prevista no Reino Unido, está prevista na OSHA, então na Europa tem bastante base sólida para você saber utilizar. Primeiro, classificar, claro, para você fazer gestão, você faz a classificação de que produto é aquele. Como é que eu encontro as frases? Porque as publicações são antigas. Aqui no Brasil, elas ainda estão com a frase R, foi logo quando o GHS saiu. Então, a primeira coisa é você saber fazer essa transformação das frases que estão em R para as frases H, que são as frases do hazard, né, dos perigos químicos para aquela substância específica. E com base nessas frases, ele te traz uma metodologia de passo a passo de como você vai utilizar, não só para dizer assim, olha, que tipo de respirador, mas que tipo de ventilação você pode adotar aqui. E ela é muito ampla, é uma ferramenta com várias possibilidades e pouco explorada por conta dessa complexidade inicial do pessoal saber. Aí chega lá, as frases estão em R, o pessoal já abandona, né, o control band naquela fase. Aí eu aproveito para dizer assim, a gente tem um curso de control band que te ensina do zero. Fazer gestão de riscos químicos. A gente tem uma pegada nesse sentido de trazer alguns cursos só voltado para a segurança química. E control band é um deles. Que ele sai desse nicho, desse ciclo vicioso que a higiene ocupacional, como a gente conhece desde os primórdios, está enraizada. Então, a gente tem outras ferramentas. Cara, com a chegada do PGR, a pegada vai ser qualitativa, não vai ter tanto quantitativo como as pessoas estão habituadas
né, esse mercado que está saturado assim, de tanta é aquele ciclo vicioso que está aí. Então, tem coisas que, se você pegar a NR9, no contexto que ela está agora, ela é uma norma de higiene ocupacional, voltada para, inicialmente, a forma qualitativa. E, em último caso, você estou com dúvida, quero tomar uma decisão mais técnica, mais... Aí você vai lá e quantifica. Mas imagina, você quantificou o benzeno esse ano numa empresa. Vamos pegar lá Chileno, Tolueno, são os famosão aí das tintas. Aí o ano que vem você vai lá e quantifica de novo. E isso vira um ciclo vicioso. O que você vai fazer com isso? Só para fazer o fator de proteção atribuída para o respirador? Tem que ter mais significado, tem que ter mais objetividade. Ou então guardar isso para uma eventual perícia, enfim. Vamos fazer gestão de forma prática, com ferramentas que a gente tem disponíveis, publicações da Fundacentro, e no curso a gente aprofunda a você buscar as ferramentas mais adequadas, que são hoje as traduções, e originalmente que deu a base para esses livros que estão na Fundacentro. Está aí disponível para gratuito, para fazer download, mas o pessoal tem dificuldade de interpretar a sequência, porque lá é um passo a passo, uma etapa 1, uma etapa 2. O que está mais complexo, que isso vai vir depois num outro momento, é o risk of harm, que é como fazer de forma qualitativa. Ele está muito mais amplo, esse livro, do que os outros, né? Essa apostila, vamos dizer assim, porque ele não chega a ser bem um livro, ele é mais uma orientação técnica de como você fazer gestão dos riscos químicos, daqueles químicos que que pode ter absorção cutânea. Então, o control band inicial, ele está voltado mais para a parte de gestão como um todo, sobretudo EPI e EPC, mas você também pode utilizar ele para espaço confinado, para determinar NR10, para NR20. Então, cara, o control band, o pessoal não sacou ainda. É uma caixinha explosiva. Nem conhece. Pois é. Eu acho que é o primeiro curso a nível nacional que tem no mercado, é o nosso. E com pessoas que já aplicou o control band dentro de grandes indústrias. Nós estamos falando de indústria de mais de 10 mil pessoas, o control band foi aplicado. E nós temos vivência, contrato com essas empresas, e são empresas que a gente não pode citar o nome, mas no curso você vai ficar sabendo quem é. Então, se você quiser, a gente normalmente deixa para o final, mas como a gente está falando de control band, você tem alguma turma aberta para este curso? A gente pode repetir lá no final, mas de repente, o profissional de saúde e segurança do trabalho que já quer compreender aí um pouquinho sobre essa questão, eu gosto de deixar assim, eu acho que é importante, principalmente relacionado você falou um negócio que eu gostei demais, você falou sobre a entrada do PGR, muita coisa da questão quantitativa não será tão necessária, na verdade nunca foi, né? Mas a gente está enraizado ainda na questão de quantitativa, né? E você falou sobre essa questão e muitas vezes eu vejo profissionais fazendo a parte quantitativa e deixando as ações na gaveta, né? E às vezes é melhor muitas vezes você fazer essa questão do control band e tirar aquelas ações e fazer aquelas ações correrem de verdade, na prática mesmo. Muito melhor do que quantificar e não saber o que fazer com essa quantificação. Né? Então, se você quiser, já puder falar um pouquinho deste curso que você tem, eu acho que é importante, porque de repente se a gente esquece de falar lá no final, acho que é importante você já passar um pouquinho, se tem alguma turma aberta, para quem tem interesse em entender um pouquinho mais sobre este assunto, por favor, fica à vontade. Obrigado. As inscrições começaram agora, eu acho que hoje ou amanhã já começam as inscrições realmente serem efetivadas, mas assim, a gente tá assim, se você está com dúvidas, se você não sabe o que é control band, a gente abriu um grupo no WhatsApp só para o pessoal entrar, para a gente tirar todas as dúvidas. Legal. E vamos fazer, eu acho que umas 2 ou 3 lives explicando onde se aplica, como é aplicado. Lá no meu canal no YouTube a gente vai subir aí umas 3 lives por aí, explicando o que é o control. Porque assim, não é tão conhecido o control band. Tem muita gente que ainda não tem
E aí a gente quer levar isso para nível nacional. Veja, é o primeiro curso, turmas pequenas, aulas ao vivo, não vão ficar gravadas. É para você estar lá com pessoas que vivem isso, tirar suas dúvidas. E depois, se você tem alguma aplicação, quer fazer uma mentoria com um desses profissionais para me acompanhar, implantar isso dentro de uma empresa, a gente vai abrir uma turma só para fazer isso. Então, cara, é assim, a gente vai disseminar essa informação do Contraband, porque a gente vive isso e fala, cara, não tem ninguém falando disso. Por quê? Olha o PGR aí, você veja só, as publicações que teve recente aí para pequenas empresas, que ele já trouxe uma série de reconhecimento de riscos, aquilo ali é o que vai vir para ficar, cara, não é para ficar medindo que nem louco, é para você saber o que existe, e já sabendo o que existe, trabalhar efetivamente, né, atacar aquilo que existe, trabalhar na proteção, e não simplesmente ficar aleatoriamente. Você sabe que às vezes a gente ia em algumas empresas fazer algumas medições e o pessoal ficava dizendo, escuta, vocês estão procurando fantasma? Você vê lá o técnico fazendo uma medição lá no meio da produção. Né? E aí, lembra os caça-fantasma. Mas as inscrições estão abertas, você o pessoal pode verificar aqui no LinkedIn, desculpa. No Instagram? No Instagram mesmo, tem lá, eu fiz um post, postei acho que hoje mesmo, dando esse direcionamento. Algumas pessoas já estão fazendo contato, já estou deixando o link, mas a gente vai fazer barulho em relação a isso. E, sobretudo, fazer live para o pessoal entender o que é isso, como aplicar. Como é que eu aplico isso para a NR20? Você consegue fazer gestão da NR. Como é que eu aplico isso dentro de um plano de ação emergencial? Cara, as frases estão todas direcionadas. É só você saber utilizar. Perfeito. Show de bola. Então, quem já está interessado em Contraband já pode ir, mais uma vez. Todo mundo que está aqui, tá, já tem uma tarefa, uma lição de casa. Vocês têm que se inscrever lá no canal do Gilvan Ramos, vocês já vão aprender um pouquinho sobre Contraband. Agora, eu quero saber, ó, tem uma moça aqui que falou assim, Rauilma, perdão se eu falei o seu nome errado, é que é bem diferente mesmo. Gilvan é o melhor. Olha só, rapaz, você tá, o fã-clube hoje está grande aqui, está de sacanagem. É, fã-clube. Tá bastante... Acho que vai trabalhar com EPI hoje. Foi uma aluna também. Legal. O José Carlos Rodrigues falou assim, mas e os fiscais do governo pedem as medições, como que fica? Voltados aí para o risco químico. Fica à vontade, Gilvan. Nem sempre é pedido, né? Nem sempre é pedido. Porque assim, dá uma olhada, quando a gente pega a NR15, quantas substâncias tem lá? 130 e pouco, 120, acho que não chega a 150. São poucas as substâncias que tem lá, e o objetivo lá não é prevenção. Então, se eles estão pedindo, é para alguma outra ação, mas não para prevenção, porque o objetivo lá não é prevenir. Prevenir é outras normas. Você pega a NR9, a NR9 antiga, né, que ainda está em vigor, e a atual, que está previsto subir alguns anexos, ali é uma norma de prevenção, totalmente. E ela está alinhada com o PGR. Bom, perfeito. Deixa eu só ver o meu... Tá. A minha luz aqui, que senão... Legal. Show de bola, Gilvan. Muito bom mesmo. Legal. Então, pessoal, quem está interessado em aprender um pouquinho mais sobre Contraband, pessoal, olha, eu sou muito suspeito para falar sobre isso. Então, é importante demais o profissional de saúde e segurança do trabalho, obviamente, saber de riscos químicos, mas... Cara, eu acho que se você quiser começar a entender um pouquinho sobre riscos químicos, esse curso de Contraband, ele vai te ajudar muito, tá? Ele vai te ajudar demais. E eu sou bem suspeito para falar sobre isso, porque eu gosto bastante dessa ferramenta. Por que o profissional de saúde e segurança do trabalho... Eu gosto de fazer essa pergunta para os meus convidados, porque parece uma pergunta meio óbvia, mas eu vejo muitas respostas diferentes nessa pergunta. E eu acho muito legal isso. Por que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele precisa compreender sobre riscos químicos? Ederson, se eu precisar fazer avaliação, vamos pensar na avaliação. Se eu precisar fazer avaliação de riscos químicos,
Eu contrato uma empresa, eu não quero saber disso aí não, para que eu preciso saber disso, né? O que você acha disso, né? E eu queria até aproveitar e emendar uma outra pergunta. Por que o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele precisa saber de riscos químicos, né? E não só a questão da instrumentação, não só a questão de você saber NR11, ACGH, receber um relatório. E qual é a maior dificuldade que você vê hoje, aproveitar, né, e já faço essas duas perguntas, dos profissionais de SST relacionado aí a riscos químicos, né, na área da saúde e segurança do trabalho? Se você puder responder essas duas perguntas para a gente, por favor. Claro, claro. Então, basicamente, praticamente interligada, né? Sim. Mas vamos lá, vamos pegar a primeira aí, né? Por que o profissional precisa entender? Por que tem que ser feito essas análises? Por que ele precisa... Veja, se você não vai trabalhar com higiene ocupacional, de qualquer forma, a higiene ocupacional não vai fugir da sua vida. Perfeito. Porque você vai estar atuando dentro de uma empresa e você vai contratar alguém para fazer esse serviço para você. Se você não souber o que está contratando, é óbvio que você vai ser enganado. Né? Porque assim, tem grandes profissionais na área e tem profissionais que não são tão honestos, igual toda área nós temos. Temos bons advogados, bons médicos, bons engenheiros e pessoas que não são muito honestas. Então, eu mesmo já participei de concorrência de serviços que eu sabia que para fazer aquela quantidade de análise dentro de uma indústria de vidro, ia levar no mínimo 6 dias. E aí eu dei o valor e a pessoa falou, Givan, queria fechar mais você. Mas veja, eu tenho um outro orçamento aqui que o cara está cobrando 3 vezes menos que você. Eu falei, ó, não consigo cobrar menos que esse cidadão, não. E aí ele fechou com esse outro, porque precisava apresentar para a diretoria deles orçamentos diferentes. E o cara fez essa avaliação em um dia. Não era possível fazer isso. Você sabe o que pode ocorrer? Você, nos métodos de coleta, você tem um tempo mínimo e um tempo máximo para coletar. E todos os tempos máximos já e mínimos estabelecidos, quando você pegava os métodos, era impossível você fazer isso em um dia só pela quantidade de avaliações. Então, como o laboratório não está vendo, o laboratório vai acreditar na planilha que você mandou para fazer análise, alguém foi lá e colocou uma informação que não era verdadeira. Ele pode ter colocado que coletou de X hora a tal hora, quando na verdade não fez esse tipo de coleta. O que pode acontecer? O valor vai estar abaixo de LQ, que é um valor que nem o laboratório tem massa suficiente daquela amostra para quantificar, e aí você vai ter vai ser super favorável para você, mas para o trabalhador não vai ser favorável. O acompanhamento médico não vai ser satisfatório, porque o médico vai ver aqueles resultados dentro do atual PPRA, vai dizer, nossa, mas só tem isso lá de sílica, só tem isso lá de particulado. A gente vai pedir o exame, em vez de ser anual, vamos pedir bianual, né? Porque assim, a exposição é mínima, só para a gente realmente, já que existe, vamos só fazer uma contraprova, que são os exames de acompanhamento. Então, mesmo que você, profissional de SST, não atue diretamente com higiene ocupacional, você precisa saber o que está contratando para não comprar gato por lebre. Perfeito. Então, Perfeito. Esse aí é ponto fundamental. O que os profissionais que contratam consultorias de saúde e segurança do trabalho deveriam assim, ter como regra fazer seria critérios. Então, ele ia escrever olha, você vai vir fazer um trabalho aqui, você vai ter que seguir esses parâmetros, beleza? Ou então, na hora que ele estiver contratando, ele vai lá e estabelece, para prestar serviço aqui, você tem que ter isso. Bom, eu tenho certificação na BHO e pela segunda vez eu recebi ligações de profissionais que eu nem conhecia, dizendo, Gilvan, olha, a gente está participando de uma licitação aqui, inclusive era uma licitação para a América Latina inteira. E no escopo da proposta, estão pedindo para ter um higienista certificado na BHO. Eu queria saber se você tem disponibilidade de participar da nossa equipe que vai fazer, que vai montar a estratégia de amostragem, que vai fazer a coleta de campo, enfim. Você tem interesse? Eu falei, claro. E aí a gente negocia valores. Claro que eu tenho.
Vai falar que não, né, Gilvan? Tem. Pois é. Então, cara, higiene ocupacional, ela está intrinsecamente ligada à segurança do trabalho. Quando você entrega um EPI, protetorzinho auditivo, quando você entrega um respirador, tudo isso tem uma metodologia por trás, que se você, profissional de SST, dá treinamento, cara, você precisa saber. E por que, aí eu vou entrar um pouquinho já na próxima, por que que você precisa saber mais informações sobre esses riscos químicos? Quando você está ministrando um treinamento lá para as pessoas que você cuida, ali são saúde, são vidas que estão ali na tua frente, que eles estão ali para levar o sustento para casa. E ao longo da vida, eles não podem adoecer, porque imagina, quando você se aposenta, quando mais você precisa ter saúde, você deu sua saúde para a empresa onde você teve que ganhar o sustento, não faz sentido. Então, o que você precisa saber e ensinar para as pessoas? Quais são os efeitos nocivos daquele produto? E tem empresa que nem deixa o técnico falar isso. Quais são os efeitos nocivos daqueles produtos se ele trabalhar sem proteção, se ele trabalhar em contato direto? Enfim, cara, isso daí é uma obrigação moral do técnico de segurança falar. Tem algumas indústrias que os produtos são bonitinhos, mas e os subprodutos que são gerados? Cara, tem um fabricante de tinta e de solvente que tem o nome até de anjo. Agora você, né? Você imagina no anjo que tem ali dentro. Perfeito, perfeito. Realmente é uma situação assim, eu particularmente procuro, ainda que muitas vezes a empresa ela não goste, eu gosto de falar para o pessoal sobre isso, entendeu? Né, uma frase que eu sempre uso pro pessoal é exatamente a questão da aposentadoria especial, né? Que eu falo, mesmo em chão de fábrica, algumas vezes eu tento trazer esse conhecimento de uma forma mais simples possível para o pessoal, né? E eu falo, olha, você sabe o que é aposentadoria especial? É nada mais, nada menos do que o seu caixão vai chegar mais cedo. Né? É exatamente isso, aposentadoria especial. Né? O nome é bonito, mas na prática é diferente. Então, eu acho que essa questão realmente é muito ética mesmo. O profissional de saúde e segurança do trabalho de hoje também, né? E se a empresa não gostar, paciência, mas você consegue dar um jeito de, num treinamento ou outro, passar essas informações para os seus colegas. E a pergunta, tem outra pergunta. Quais as maiores dificuldades que você vê, você que tem essa experiência grande, você que vai nos lugares, que você vê o profissional de saúde, assim, Ederson, a maior dificuldade na hora que ele recebe um resultado quantitativo, a maior dificuldade quando eles pedem para eu poder ir lá fazer uma avaliação, não me passem a informação correta. A maior dificuldade não reconhecer os riscos químicos. Qual é a sua maior, o que você acha? Porque nós estamos aqui com uma galera, aliás, muita gente na live, pouco coração e pouco compartilhamento. Pessoal, não estou vendo o coração aqui do lado. Vocês estão gostando do conhecimento? Então, aperta o coração aqui do lado. É importante, já falei para vocês, tá? Olha o conhecimento que o Gilvan está trazendo aqui para a gente. Olha o tanto de informação que vocês estão pegando aqui na live. Qual é a maior dificuldade, Gilvan? Que você, como profissional, de repente, até um empresário, um prestador de serviço, você fala, poxa, eu tenho dificuldade disso, acho que o pessoal tem que se ligar nisso para eu poder melhorar. O que você, como profissional, tem visto aí nessa prestação de serviço que você tem feito? Excelente pergunta. Excelente mesmo. Porque você veja que dentro desse processo que a higiene ocupacional se propõe, que é a antecipação, reconhecimento, avaliação e a medida de controle, o processo de reconhecimento, se ele for negligenciado, você não faz mais nada no restante do processo. Se você não souber reconhecer, você não sabe avaliar, você não vai saber classificar e nem tampouco adotar medidas de proteção. Como é que você vai proteger algo que você não reconheceu? E aí, você pode reparar que não é raro você encontrar documentos que você vai lá, processinhos simples, batidos, esses batidos, solda. Você chega lá, num processo de solda do tipo MIG, tenha
de 12, no mínimo 12 agentes químicos ali, classificados com limites de tolerância, ali, todos eles, em um processinho de solda. Quando você chega lá, você encontra 2, 3 agentes químicos que foi reconhecido. E o restante, gente, cadê? Então, você já percebe que o nível de conhecimento daquele profissional não foi adequado para aquele serviço que ele pegou, mas de qualquer forma ele pegou. Qual é a outra insegurança? Usar os equipamentos, você tinha mencionado na pergunta anterior. Quando ele vai fazer a coleta de campo, eu já vi isso, não me contaram não, já vi tubo invertido, já vi cassete invertido, sabe? Assim, são os erros que ninguém te conta. Eu ainda vou fazer uma live disso, os erros que ninguém te conta. O tema é bom, o tema é bom. Cara, e aí ele, para não perder, porque você imagina, ele já cobrou do cliente. Só que ele fez a coleta de forma. Nem ele sabia que fez a coleta errada. Eu estou falando que já aconteceu comigo. Eu deixei assim, sabe, peguei serviço grande, aí peguei um colega que é técnico, falei, fulano, ó, você tem que colocar assim, 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 tá, de tal hora, aqui a planilha, tudo certinho. Feito, feito. Quando chegava lá no final do dia, estava invertido. Eu falei, putz, agora tem que fazer tudo de novo. Então, e eu já vi isso de pessoas, né, que não era para estar acontecendo isso. Então, o principal erro é esse, é reconhecer, não saber reconhecer, não se sentir seguro, né? E aí, para quem ainda gosta ou para quem ainda tem dificuldade nessa parte, a gente tem um curso de agentes químicos só para higiene ocupacional. Perfeito. Que é 15 horas de aulas ao vivo também, por enquanto, nesse formato da Tara. Talvez o ano que vem a gente mude. Ainda está EAD. Sim, não, é ao vivo, mas não é gravado. Sim, perfeito. Que a gente ajuda as pessoas com o preço que você possa pagar, não é explorar mais preço de uma faculdade de top aqui em São Paulo se pagar em um curso de 20 horas. Perfeito. Show de bola, legal. Então é importante aí, já temos um curso, o Gilvan já tem o curso de Control Band e já tem também o curso aí de praticamente de instrumentação, seria esse curso? Não, reconhecer, na verdade é para te dar segurança, para reconhecer, então é agentes químicos para higiene ocupacional, com foco no reconhecimento, porque é um dos pontos que o pessoal tem dificuldade. Então, a gente estuda processos. Show de bola. Então já temos 2 cursos aí que você já pode, saindo, não agora, não saia da live agora. Esse não está com inscrições abertas. Não, esse não. Então tá. Mas espera que daqui a pouco abre a inscrição. De outubro a novembro vai ter uma turma. Outubro ou novembro, tá. Show de bola. Então, por enquanto, de Control Band. O Nilson perguntou sobre a FISPIC e eu vou aproveitar e te perguntar também sobre essa questão. O Nilson falou, ainda se usa a FISPIC, que é uma cartilha que vem com todos os produtos químicos para verificar quais são os procedimentos necessários? Legal demais essa pergunta. Obrigado, Nilson. Obrigado mesmo. Deixa eu só te aproveitar e fazer uma outra pergunta com relação à FISPIC mesmo. Qual é a importância da FISPIC na questão relacionada ao reconhecimento, né, ou mesmo avaliação de riscos químicos, quando a gente fala na gestão de SST, né, relacionado aos riscos químicos ambientais? Qual é a importância da FISPIC nesse processo de HO e, né, de saúde e segurança do trabalho com riscos químicos ambientais? Show de bola, né? Porque, você veja, muitas vezes o profissional só tem essa ferramenta, só tem esse folheto de informações e eu não quero julgar, longe de mim, julgar a interpretação desse documento, tanto para os técnicos, engenheiros, os profissionais que estão iniciando, o pessoal da saúde, porque eu sei que foi ensinado errado no técnico e na pós-graduação. A FISPIC, a gente precisa ler ela inicialmente como uma fonte de informações dos perigos. E nós, da área de segurança do trabalho, colocamos ela como se a gente estivesse lendo uma análise de risco. Longe disso. A FISPIC é uma fonte de consulta dos perigos. Então, é um paradigma que eu tenho que quebrar. Eu agora estou integrando a Comissão de Segurança Química do Conselho Regional de Química aqui de São Paulo. Então, estou participando de algumas investigações nesse sentido de documentos meia-boca, feita por nós químicos e jogada no mercado. E acredite, nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, temos uma parcela muito grande
por essas fichas meia boca que estão aí no mercado, que diz tudo e não diz nada, porque nós nunca quisermos, nunca, assim, paramos para fazer, poxa vida, se essa ficha, se essa FISP está tão pobre de informações, como é que eu faço para que eu corrija, para que eu faça com que essas informações venham? Sempre foi aceitando, 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 e ficou aí até hoje, cada dia informações mais pobres e informações relevantes. A gente sabe que poucos fabricantes, ou a gente tem que chamar de fornecedor, né, porque pode ser um fornecedor da China que traz esse produto, e a gente não vai ligar para a China, vai entrar em contato com o fornecedor. Então, e a gente nunca cobrou isso do fornecedor, e isso foi virando bola de neve. Agora, a gente tem que chacoalhar, né, nós, profissionais de segurança do trabalho, qual é a primeira coisa? Entender que a FISP, que ela é uma comunicação de perigos e é uma ferramenta muito boa para nos ajudar na tomada de decisão se aquilo é um risco ou não no ambiente ocupacional. Se a gente fosse ser bem técnico, num processo de solda, num processo de galvanoplastia, em processos de tinta, onde tem mistura, porque lá na indústria, aquela tinta, você coloca um acelerador nela. Você coloca outros aditivos. Opa, já se transformou em outro produto. Então, aquele produto tem que ter uma FISP também. E agora, uma ficha com os dados realmente dos riscos que estão lá naquele processo. Cara, tá vendo a revisão da NBR, como eu faço parte da Comissão de Segurança Química, a gente já teve acesso ao texto do projeto, então está em vias de sair essa nova revisão da NBR 14725. E ela vai unificar. Então, depois a gente pode trazer um outro evento só sobre FISP, cara, porque se a NBR hoje ela está com 200, se a gente pegar as 4 partes, ela está com 200 e poucas páginas, a próxima vai vir com quase 600. Se espera em torno de 600, 600 e pouquinhas páginas. Talvez uma das maiores NBR que vai ter no país. E ela vai te ensinar a fazer uma coisa que a gente já faz bastante, que é classificar. Primeiro eu classifico se for uma substância, ou se for um produto, porque é assim que a NBR chama. Substância é quando é um produto puro, ou é uma mistura, ela chama de mistura mesmo. Então, eu tenho que classificar essa mistura e eu tenho que determinar a toxicidade com base em um cálculozinho que já está previsto no GHS, que só foi traduzido para o Brasil. Então, eu classifico isso para perigos à saúde, perigos a físico, que pode ser corrosivo, pode ser explosivo, pode ser inflamável, que a gente chama de perigos físicos, e depois perigos ao meio ambiente. Então, são essas 3 classificações. E depois eu vou atribuir uma categoria a que ele está enquadrado, né? Então, tem toda essa pegada, cara. Então, se o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele souber como é elaborada uma FISP e como ela é classificada, ele vai... É aquilo que eu falo. Tenha autonomia para trabalhar com químicos. Se você souber todo esse processo como é feito, batata, você está com autonomia na sua mão. Quem tem o poder, tem tudo. Então, você quando ligar, quando formalizar um e-mail para o fornecedor, você já não é mais assim, ameaça, muda isso, porque tá... Não, é usar termos técnicos, é usar a legislação a seu favor, e nós temos legislação muito forte para a parte de químicos que poucos profissionais de SST ainda não conhecem. Os que conhecem são poucos, né? A grande maioria ainda não conhece. E é outro desafio meu. Então, são 4 pegadas na área de segurança química e um deles é FISP, que aí tem um curso, mas está fechado também, não tem previsão de abrir. E aí eu ensino assim, ó, você classificar, então você pega lá uma substância, classificar essa substância, atribuir uma categoria para ela, e depois você trazer todas as informações. O profissional de segurança do trabalho, quando ele olha uma FISP, ele vai para o item 3, para o item 8. Parece que acabou. E eu já olho o item 11, o item 12 e o item 9, que são por lá que as informações entram na FISP. Se essas informações lá não estão batendo e ele está dizendo que tem outro risco em outro campo, eu falo, peraí, de onde veio essa informação? Primeiro manda essa informação para ver se bate. Então, tem um checklist para você saber se a FISP atende ou não atende. Cara, é diferente.
Legal. Então, a FISP é um negócio que tá passando por uma revolução, está tendo muitas mudanças positivas e tem as partes que vai ter o profissional de saúde, segurança e de química vai ter mais trabalho dentro das empresas, porque o Conselho Regional de Química também está pegando forte nessa área e para nos ajudar, né? Muito Eu bom. espero ter respondido. Teve alguma Ah, coisa? que isso, você respondeu foi muita coisa. Você respondeu foi bastante. Olha só, ah, a nossa live já está chegando praticamente a 1 hora, né? Como eu sempre gosto de deixar um gostinho de quero mais, eu vou fazer só uma pergunta para você, mas eu quero aproveitar aqui que você falou do Contraband, que ó, e eu vou fazer, a gente vai fazer mais um merchan aqui, porque ah, deixa eu achar ela aqui. A Valéria falou: minha dificuldade é que, mesmo eu mostrando esses pontos, meu gestor só quer saber de valores baixos. Então, Valéria, o curso de Control Band, ele vai ajudar você bastante com relação a isso, tá? Escuta o que eu tô te falando. Então, vá lá. Gilvan, você quer deixar aqui o contato ou é melhor o pessoal dá para ir no seu Instagram, né, e para poder lá conseguir achar o contato ou o link para poder se cadastrar neste curso? Não dá? Tem um pôster que eu deixei lá sobre esse curso, é só mandar mensagem, eu retorno e mando o link. Perfeito. Mas, cara, uma coisa que ela colocou aí que o empregador dela, ou a pessoa, o gestor dela só quer coisas. Cara, vai pro Contraband, que é você que vai ter essa autonomia de fazer gestão. Tá previsto. Olha, se você pegar o PPR da Fundacentro, tá lá o Contraband. Sim. Né? Se você pegar os manuais da Fundacentro, tá lá. Então, é você que vai ter autonomia, você não vai gastar nada, o conhecimento é seu, é seu. Se você depois do curso teve dificuldade, olha, eu estou implantando nessa empresa, eu queria um apoio, sabe? E aí a gente está lá para isso. Cara, é o primeiro curso no país nesse sentido e a gente, eu e o Akira, a gente quer revolucionar as informações de segurança química no país, porque tem muita informação desencontrada e eu vejo isso, que os profissionais de saúde e segurança do trabalho podem ser melhor orientados nesse sentido e a gente está aí para ajudar a fortalecer a segurança do trabalho com químicos, forte. Se você tem dificuldade com químicos, a gente quer quebrar isso, quebrar essa barreira. O objetivo é que você tenha autonomia para reconhecer e saber fazer gestão, tomar decisão. Se você reconhecer, cara, o restante você já conhece as metodologias que tem que seguir. Soube reconhecer é o primeiro passo. Perfeito. É curso de Control Band. A Gabi está perguntando, é curso de quê? A Gabi deve ter entrado agora. Bandas de controle, se a gente traduzir em português, né? Porque ele veio com essa pegada de Control Band, porque você consegue encontrar na OSHAS, na comunidade europeia tem alguns links interessantes, e aí o direcionamento atual, muito atual, e agora com a revisão de todas essas normas, principalmente com a pegada de diminuir essa quantidade de avaliações quantitativas, o Control Band é uma contrapartida, e aí Sim. a gente está aí para ajudar. Perfeito. Show de bola. Então, Valéria, terminou a live, fala para mim aqui o seu... Você pode passar o telefone hoje ou não tem algum problema? Não tem não. O telefone da empresa, que eu já vou deixar ele aqui já. Quem precisar pode falar pra gente, que eu já anoto aqui, já pino ele aqui, já deixo ele fixado. Beleza, é 11, São Paulo. Uhum. 98342 6710. É o meu telefone pessoal, fala direto comigo. Tá, 6710. Pronto. Isso. Aí fica mais fácil. Perfeito. Aí fica mais fácil. Obrigado, viu? Não, quem quiser já pode já entrar em contato, porque aí já vai saber sobre o curso, tá? E não vai ter... Deixa eu colocar aqui. Vê se tá certinho, por favor. Vê se tá certinho. 983426710. Perfeito. Só o 11 que eu devia ter colocado em parênteses ali, mas o pessoal tá entendendo.
Eu vou fazer uma última pergunta para você, e eu, né, deixando um gostinho de quero mais, eu queria saber um pouquinho, você falou para a gente um pouco aí sobre o GHS, né? Para quem não conhece o GHS, sistema globalmente harmonizado, tá? Traduzindo para o português. Então, a NR26 ela já fala do GHS. Quando a gente fala de produtos químicos, vamos pensar um pouco aqui na gestão de segurança, né? Ainda produtos químicos, e riscos químicos também. A gente utiliza diamante de Rommel ou nós utilizamos o GHS? Qual que é a sinalização que nós devemos utilizar hoje relacionada a produtos químicos dentro da empresa? GHS ou diagrama, né? Ou alguns conhecem aí como diamante de Rommel. Se você puder desmistificar isso para a gente, acho que essa informação é importante também. Perfeito, show de bola. Eu tenho um vídeo que eu falo a respeito dele. Porque, veja, diamante de Rommel, como eu conheço, né, dentro das indústrias por onde eu passei, era assim que era chamado. Algumas empresas, como é que ele entrou aqui no país, né? Você veja que tem nosso pátio industrial tem muitas indústrias americanas. E o diamante de Rommel só se aplica nos Estados Unidos. Tem uma norma, a 704 da NFPA. Então, no Brasil, não tem nenhuma norma, não tem nenhuma NBR, não tem nada que cite, que aceite esse sistema de comunicação como sendo válido no país. Pelo contrário, a NR26 ela é taxativa, só é válido o sistema GHS. E aí o que é interessante? Que quando o sistema GHS é adotado, o diamante de Rommel não deve ser adotado porque ele vai causar confusão. E a norma lá deixa claro isso, não é para... o sistema de comunicação não pode causar... Está escrito na NR26. Aí você chega nas empresas, tem lá os dois sistemas de comunicação. Você pergunta para o trabalhador que para ele que foi direcionado, ele não sabe a diferença de um e para o outro, porque gera confusão. Cara, está previsto na NR26 treinamento de FISP do sistema GHS. Inclusive, na revisão da NBR, vai ter agora, além do treinamento, você vai ter que dizer se a informação que você passou foi absorvida. Tem um modelinho lá dentro da NBR que é para você colocar isso em prática, em tempos, para saber se aquele trabalhador que ele foi treinado sobre o sistema GHS, FISP e rotulagem, se aquilo foi absorvido ou se, né? Porque tem gente que dá treinamentos, mas a gente sabe que o treinamento não é absorvido. Então, se o ambiente tiver esses dois sistemas de comunicação, por favor, tirem. Isso ainda ocorre com produtos que vêm importados dos Estados Unidos. Mas olha, se vier com a SDF, outra coisa também, né? Quando a gente fala de FISP, quando o produto ele vem da China, ele vem da Europa, vem dos Estados Unidos, tome cuidado, porque o sistema de classificação, apesar de ser GHS, nós temos critérios assim, a classe 1, 2, 3, 4, 5. Os outros países não integram o sistema GHS 100%, só nós, o Brasil. Então, quando esses produtos chegam aqui, eles deveriam ser reclassificados? Sim. E não simplesmente traduzir a SDS. Não simplesmente traduzir. Por isso que tem esse formato de treinamentos que está suspenso agora, mas estava na plataforma da Hotmart. Ele vai entrar ainda nesse semestre online, ao vivo, mas depois ele vai subir novamente. Então, tome cuidado quando o produto é importado, porque ainda tem essa outra classificação. Ah, Gilvan, mas o que pode ocorrer? Você pode ser autuado, simplesmente isso. Só isso. Ou você pode estar achando que o produto ele é um anjo, mas na verdade ele não é um anjo. Porque Perfeito. A classificação que veio da China, que veio da Europa, usou um critério diferente. Nós adotamos o sistema GHS 100%. Os Estados Unidos, acredito que 95%. A comunidade europeia, acho que é 97% do GHS. Então, classe, por exemplo, para inflamáveis, que nós temos até o 3 ou 4, e pirofóricos, que tem classificação, quando a gente fala de toxicidade aguda, a gente vai até categoria 5, eles não adotam o 4 e o 5, então tem que ser reclassificado. Tá vendo? Perfeito. Perfeito, legal. Então, diamante de Rommel já era.
Faça o X, já não se aplica no ambiente de trabalho, porque a convenção da OIT 170, que ela traz o direito do trabalhador saber que foi incorporado dentro da NR26, é somente o GHS. Show, show de bola. Muito bom. Gilvan, muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Por favor, se você puder já falar um pouquinho aí, convidar o pessoal mais uma vez aí para o seu curso de Control Band, que é o que, se eu não me engano, é o que está aberto por enquanto, né? Mas se você quiser falar um pouco também sobre os outros cursos e se você tem turma prevista, né, para quando que você tem, a quantidade de horas que tem o curso, tem certificado, essas coisas eu acredito que o pessoal, eles gostam bastante, principalmente de certificado, viu? O pessoal adora. Ah, Ederson, seu curso tem certificado? Tem certificado. O pessoal adora um certificado, né? Eu conheci, enfim, né? Se tiver, por favor, falar também, porque isso é importante, né? E o pessoal já viu aqui o seu conhecimento, né? Você está aí junto com outro rapaz, né? Se eu não me engano, você tinha comentado um parceiro aí de trabalho. Então, por favor, se você puder falar até um pouquinho sobre ele também, fica à vontade. Esse momento aqui é exatamente para a gente poder conhecer aí um pouquinho mais desse trabalho. E para quem tiver interesse de fazer o curso de Control Band, além dos outros cursos, eu acredito que esse é o momento aí do merchan, isso é importante. Ó o jabá, ó o jabá. Perfeito. Não, a gente, dentro desse conceito de segurança química e higiene ocupacional aplicada à segurança do trabalho, a gente tem 4 cursos, que é o Control Band, inclusive está com inscrições abertas, o Control Band. Ele tem 12 horas de aulas ao vivo, né? Então você vai ver a aula, vai ter exemplos dele sendo aplicado, vai ter documentos que vai ser apresentado. Enfim, cara, é um curso diferenciado, único no país, para você ter autonomia. O que é que eu tenho, Gilvan, como resultado? Autonomia para fazer gestão de riscos químicos sem gastar com avaliações. Poxa vida, oferece tudo isso? A gente vai mostrar empresas onde nós aplicamos essa ferramenta. Então, é 100% prático, não é historinha, não. Tem certificado? Com certeza, né? É a garantia. Se cumprir, se participar de todas as aulas lá, seu certificado tal. E se você tiver aplicação desse, eu aplico isso dentro de uma empresa, me ajuda a aplicar dentro da minha empresa. Aí a gente faz mentoria, tá? Perfeito. A gente vai te dar as orientações do passo a passo de como é feito isso daí, para você. Inclusive, a gente já fez isso até de graça para alguns colegas aí, aqui no Mato Grosso, região do Mato Grosso, Centro-Oeste brasileiro, onde tem muito pessoal atendendo algumas fazendas, lá tem bastante isso, e a gente orientou de forma correta. Inclusive, eles estavam passando por auditoria nesses documentos. Bom, Control Band é um dos cursos. O outro é o Risk of Derm, que ainda não está pronto, não vai subir agora. FISPIC, que é a parte de classificação e rotulagem, e interpretação, de como é elaborado e como é interpretado uma FISPIC e um rótulo, para te dar autonomia. Veja, nós aqui de segurança, que estamos atuando com segurança química, queremos te dar autonomia, para você não depender de outras pessoas para tomar uma decisão. Cara, tem esse produto, o que eu faço? Lembrei do passo a passo. Para você ter autonomia de uma ferramenta que é mundialmente conhecida. Perfeito. Então, Control Band, Risk of Derm, FISPIC e classificação de agentes químicos para higiene ocupacional. São 4 cursos que a gente eventualmente está com eles abertos. No momento, o Control Band, é o primeiro curso que a gente está abrindo de Control Band no país. Não tem outras pessoas falando dessa ferramenta, porque não é simples. Isso daí realmente não conheço. O Akira, que é um fera nesse assunto, já trabalha com isso há muitos anos, aplicando na prática dentro de empresas, e aí a gente está aliando a parte de química com a parte prática de quem atua com isso todo dia. Tá? E é um cara que já dá aula também há muitos anos. Excelente. Eda, muito obrigado, hein, cara, pela oportunidade. Eu que te agradeço aí por tanta informação. Eu acho que é importante a questão do Control Band também, né? Eu sei que eu estou insistindo muito nessa, mas é que eu gosto muito da ferramenta. Então eu acho que é importante o pessoal entender que é previsto na legislação.
né? Isso é previsto, pessoal. E não é algo que é inventado, que foi inventado pelo Gilvan, não. É previsto na legislação. Você pode economizar muito, principalmente, acho que a Jéssica, né, o nome da moça, ela falou sobre isso, sobre essa questão. Você pode fazer a gestão de riscos químicos economizando bastante aí e atendendo o que está dentro da legislação. Então, poxa, eu recomendo demais que vocês façam esse curso, recomendo muito. Obrigado pela participação, Gilvan, obrigado, agradeço o Akira também. E aí a gente marca uma outra live aí para a gente poder falar sobre FISP, sobre outro tema aí. E parabéns por tanto conhecimento, né? Não é da noite para o dia, eu tenho certeza que demorou bastante, né, para você ter esse conhecimento todo. E o que você precisar, aqui o canal está aberto para que a gente possa trazer mais conhecimento aí para as pessoas. O que você precisar é só chamar que a gente... Espero que o pessoal também tenha gostado bastante da live, tá? Parabéns, pessoal, já falou, profissional de respeito, Gilvan, olha, muito bom, muito bom. E, gente, muito obrigado, semana que vem a gente tem mais live, tá? Gilvan, Deus abençoe, obrigado por ter dispensado esse tempo pra gente aqui. A gente se vê então numa próxima live, tá bom? Abraços. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a você e a todos que acompanharam a live. Valeu, obrigado, Gilvan.